Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel Silva, eu sou aluno do terceiro ano e sou um dos apresentadores do podcast. Desculpa, me desconcentrei. Eu fiquei pensando qual a câmera que é pra eu olhar. Não, pode continuar, porque assim, só olha e vai. Eu fiquei parada assim, ó. Tu acha que vai voltar? Pode continuar. Gente, essa é Clara, tá? Oi, gente, eu sou Clara, sou apresentadora também aqui do nosso cast. Rapaz, Me perdi, galera. depois dessa travada aí, eu não sei nem como Eu me começa. perdi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel, eu tô aqui do lado de Pedro, que é um dia triste hoje que o Celtics ganhou a NBA. Eu gosto quando ele fala Ele assim, é só um dia fala triste. de coisa assim, de né? esportes, não. E o melhor é que ele tudo. nunca tem algo feliz. Porque até quando ele vai falar sobre algo feliz, Ele eu tem não que dar estava essa- aqui. Nossa, perdeu também. Mas, gente, desculpa, Clara, ela combinou, Eu me desconcentrei ela não muito. combinou de fazer esse processo. E não sei se vocês perceberam, mas quando vocês forem assistir isso, eu espero que a galera da produção faça um corte desse momento, porque assim, Coloca aquele negócio assim. ela em preto e jurou branco. que a gente iria retomar. Eu né? achava. E Então, ela aí jurou. eu caladão que achei. Mas enfim, meu nome é Pedro, tá? Pedro Almeida, sou professor de Geografia aqui, tô participando mais uma vez desse podcast aqui com eles. Hoje é dia 18, porque o cara meteu ontem, aí vocês podem estar escutando isso em qualquer né, sem dia. entender nada. E aí ontem foi dia 17, dia em que os Celtics se sagrou 18 vezes campeão da NBA, é isso aí. Mas o Lakers ainda continua sendo maior. Oi, Jana. Oi, gente, meu nome é Janaína Fonseca, sou psicóloga daqui da escola e estamos juntos em mais um podcast para discutir que tema hoje. O tema hoje é o tema educação no país, no contexto geral. Quando a gente vai falar sobre educação, eu acho que a gente tem que lembrar de um marco, né, que realmente foi a pandemia. E aí a gente pode começar aqui falando sobre educação na pandemia. Como foi toda essa mudança que teve. Então, a gente teve dois pontos, né? De educação na pandemia, né? Teve a educação na pandemia de um olhar professor, né? E aí, no olhar professor, assim, e toda a gestão por trás do aluno. E aí eu envolvo tudo, né? Direção, coordenação, professor, Gestão, a galera né? que trabalha na parte de funcionalidade, porque não estava mais Trabalhando. atuando em espaços, né? Porque não tinha essa atuação. E aí, inclusive, o entendimento de que existia a profissão psicóloga, né? E aí, quando eu falo entendimento de que existia, é porque antes da pandemia a galera sabia que precisava de psicólogo. Depois da pandemia, a Foi palavra uma psicólogo passou a ser uma necessidade. trend top, né? Sim. Passou a estar nessa linha aí. Então a gente pode tentar criar aí dois pontos a serem discutidos, né? A perspectiva por trás das câmeras, não é? Que é a de vocês. E as fotos das redes sociais. Isso. É porque a figura que a gente tem é que a gente conseguiu, assim, ter o acesso à educação, né? Porque a gente conseguia se conectar por EAD, que era o sistema de EAD, né? Que era o sistema que você assistia em casa e aí você ligava o celularzinho no Meetzinho e começava a ver a aulinha. Sendo que, se a gente for falar da gente, a gente conseguiu ter esse acesso. Sendo que, levando para uma problemática, teve pessoas que não conseguiram basicamente esse acesso à educação. E aí elas iam fazer o quê? Esperar que algo divino acontecesse para elas terem esse acesso? Óbvio que não, né? Eles teriam que tomar algumas medidas. E essas medidas foi realmente procurar outras formas de trabalho, outras formas de Até mesmo de ensino segurança também, mesmo, Com certeza. E aí tem o tópico evasão escolar, né? Porque é quando essas pessoas elas decidem sair do colégio em busca de outras medidas, que é outras coisas, outras áreas, outras profissões. E aí entra nesse tópico. E durante a pandemia, né, teve uma grande queda, né, do número de alunos que estudam, do número de jovens que estudam, justamente por essa desistência, né? Principalmente na rede pública. Então, principalmente na rede pública, porque não estava com esse ensino. A rede pública, ela já tem um número de evasão escolar muito grande, porque muitas vezes os alunos saem para trabalhar, para ganhar dinheiro, para essas coisas. Mas principalmente na pandemia, que já não tinha o incentivo, porque não estava indo para a escola em si, estava sem aula, foi muito tempo. Então, tipo, eu desisti, E é não vai mudar nada. até a questão da famosa uberização, né, que entra, porque quando esses alunos, principalmente na parte jovem, saíam do colégio para ir em busca de empregos, mesmo sem infraestrutura nenhuma, eles iam em busca disso, e aí surgiu mais o tema do aplicativo, o iFood, o Uber, e essas pessoas migraram para essas áreas, mesmo não tendo nenhum seguro com isso, mas eles se consideravam trabalhadores autônomos.
Não, então, isso aí entra muito na perspectiva de procura de emprego, que inclusive é uma nomenclatura errada. Não é procura de emprego, é procura de trabalho. Né? Porque o vínculo empregatício, né, ele está associado a situações legislativas, né? E aí você tem tipos de vínculo. Você está na CLT, que é o mais comum, todo mundo conhece. Você entra na modalidade de MEI, né, que é muito famosa também. E você entra também na modalidade de PJ, né, que é muito atual, inclusive, né, que é quando você se torna pessoa jurídica. E aí, enfim, isso aí é até um ponto legal para a gente pensar em uma outra pauta. Mas quando a gente pensa sobre esse público jovem ele iria para trabalhos subalternos mesmo, né? Trabalhos de mecanismo de ganho, porque se a gente está pensando numa perspectiva de alguém que não tinha condições em determinadas situações e essa pandemia ela faz com que essas condições elas sejam ainda mais reduzidas, significa dizer que esse jovem tem que se colocar aí. E aí, bora lá, a gente está falando muito sobre a perspectiva da escola pública porque a gente cria uma lógica de que o jovem da escola pública é aquele jovem que não tem condições financeiras. A gente tem que lembrar também que existe o jovem da escola particular, e aí não é querendo fazer nenhum discurso de balança, né, entre quem é que sofre mais da escola pública e da escola particular. Isso aí a gente não precisa nem levantar para essa discussão, com certeza. que eu acho que quem está escutando sabe quem vai estar em mais condições. Mas é importante entender que mesmo na escola privada, em escolas de bairro, por exemplo, escolas pequenas, você teve um processo muito complicado porque a configuração do trabalho no Brasil é uma configuração de valor por sustento, né? A gente não tem um sistema de guardar dinheiro porque não se tem como. A classe média brasileira é uma classe que recebe para gastar. E aí, por exemplo, digamos que você é dono de um empreendimento, né? Você é dono de, sei lá, uma barbearia. Sua barbearia precisa funcionar com clientes. Clientes não podem ir, sua barbearia não funciona. Se sua barbearia não funciona, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não paga a conta. E aí você não faz nada dessa começa a rolar algumas problemáticas, né? Inclusive, eu acho que essa foi a parte mais pesada da pandemia, principalmente para o adolescente, porque eu fico pensando, né? A criança a gente tem diferentes níveis, né, de recepção para esse trauma, né? Uma criança ela vai receber esse trauma de uma forma, um jovenzinho, né, ali na faixa dos 10 aos 14 anos, né? Vai receber de uma outra forma, e o adolescente que já está vivenciando alguns dilemas domésticos, ele vai vivenciar de outra forma ainda mais caótica. E aí eu fico pensando, né, como foi para esse jovem ter que lidar com as informações domésticas, né, não tem dinheiro para isso, não tem isso, não tem... E até de começar a fazer parte da dinâmica dessa organização de casa, dessa organização financeira. Sabe? Isso é uma coisa que a adolescente, no geral, é uma fase, né, que passa para entender que o dinheiro não é contado, que o dinheiro você tem aquilo, não tem dinheiro para aquilo. Quando a gente é criança é tão bom, né? Acha que tem dinheiro pra Que é caramba. tudo. Mas também muito tem o negócio do pós também, né? Porque assim, quando eu tava dentro, eu tinha negócio de EAD, eu praticamente às vezes não ia pra aula, né? Ficava dormindo. Só você. Sendo que aí, assim, eu não percebia que isso ia me prejudicar naquele momento. Mas hoje, como aluno do terceiro ano do ensino médio, eu vejo que eu perdi muita coisa que eu poderia ter aproveitado, entendeu? É porque, assim, é interessante, eu estava até lendo sobre essa temática, e é interessante que a gente usa demais a rede social, usa demais o telefone, as telas, mas para distração. Sim. E aí, na pandemia, a gente foi convocado a utilizar, não para distração, mas como um recurso pedagógico e uma questão de ensino, de estudo. E era uma das coisas que a gente até conversava nos bastidores. Quando era solicitado o uso dessa forma, ainda assim a gente criava meios de se distrair. Né? Então, vocês trazem pessoas que não tiveram acesso a essa tecnologia e as pessoas que tiveram acesso não foram treinadas ou orientadas, porque a pandemia ela veio, ela não disse, eu vou chegar daqui a um tempo, então se organizem, porque vocês vão precisar se estruturar dessa forma. E aí nós fomos, dentro desse processo, com a roda andando, sendo convocados, né? Sendo convocados a utilizar esse recurso, que antes era um recurso que a gente usava de uma forma muito mais diferente. Tanto que a adaptação foi muito difícil, né? Tipo, você vai falar pra É tanto bom puxar pra essa perspectiva que a gente tem um professor aqui, né, Pedro? E aí eu queria saber, do senhor, como é que foi essa adaptação? Porque, assim, o professor tá dentro de sala, é presencial. E aí ele aborda os alunos de uma maneira mais dinâmica. Assim, pode ser dinâmica, uma maneira mais diferente. E como é que essa maneira online funciona pro senhor como professor? Como é que funcionou? Porque, assim, eu tenho certeza que é que nem o senhor às vezes pergunta, vocês entenderam? A gente sim, mas tem gente que não entendeu. Na ligação
Justamente, é muito mais difícil, Como é que entendeu? fica? Porque muitos professores eles ficavam. Entendeu, gente? Gente, vocês Ninguém entenderam? respondia. E também que tem Gente. muito professor assim, que querendo ou não, pela idade, certa idade, não saberia aproveitar dos recursos que a internet promove. Então, eles usavam recursos básicos, arcaicos. Então, eu queria saber essa perspectiva de Que professor. cutuca, arcaico. Então, gente, bora lá. 2 pontos aí. Primeiro ponto, eu vou começar pelo fim de vocês aí, como era o professor de mais tempo na profissão. Esse professor de mais tempo na profissão, ele passou por várias dinâmicas, né? Ele passou, por exemplo, uma mudança simples, uma mudança de quadro. Sair do quadro de giz e pro quadro de piloto, né? E aí esse quadro... e aí o uso, sei lá, sair da transparência, né? Que era um mecanismo de mostrar as imagens e entrar para o data show. Sair do pendrive e começar a usar o Google, né? Usar a chamada nuvem de acesso. Sair do disquete, né? E passar pro pendrive. Ou seja, ele viveu as mudanças da tecnologia. Velho. Só que ele viveu as mudanças da tecnologia tendo um controle de uso. Tipo, Sim. todo dia na escola ele usava, sem contar que... Sabe quando o professor ele faz assim... não, bota aí pra mim, por favor. Às vezes não é nem porque ele não sabe, porque ele só queria ver como é que tu fazia ali e tal. Pra poder... Ele criava Vai uma estratégia, aprender. inclusive também é uma estratégia de gerar um vínculo, né? Professor e aluno. Sim. Essas partes são bem legais de serem feitas. E aí esse professor, ele sim, ele teve dificuldade. E aí eu me coloco na situação de... Eu tinha que estar ali... entendendo que minha função era ser professor, mas minha função também era ajudar meus colegas. Tipo, Pedro, como é que faz para entrar na aula aqui? Aí eu tinha que ir lá. Porque muitas vezes muitos professores não tinham, né, essa intimidade com Isso. outros professores. Não, e não tinha intimidade com o uso da plataforma em si, Justamente, tá? De uma câmera. E movimentos simples, tá? Que a gente trata. E aí isso aí é muito louco, né? Quando a gente sabe sobre algo, a gente sempre trata o leigo como se o leigo fosse ignorante. Como se o leigo fosse burro. A palavra é totalmente errada. Mas a gente tem que esquecer que o cara só é leigo porque a ele não foi dado o direito de aprender. Não foi ensinado. E aí essa pessoa mais velha que não saiba, por exemplo, transferir o lado da câmera da frontal para a câmera traseira, não é porque a pessoa ela é desqualificada de inteligência. É porque essa pessoa ela não nasceu na época em que ela precisava fazer esse processo. E sabe qual é o mais louco disso? É que culturalmente falando, a gente sempre tirou a foto ou virando a câmera pra gente, aí... que é um mecanismo que hoje vocês usam. Pois é, que a gente faz assim. Isso, e aí a gente tratar isso como retornos culturais, mas enfim, isso é outro ponto. Quando a gente coloca agora a perspectiva do professor dando aula nessa situação, é quando o professor ele descobriu que ele precisava de assistência. Porque, por exemplo, quando estourou a pandemia, eu comecei a dar aula pela internet e eu achei o máximo a aula pela internet. Muito legal. Como assim eu achei o máximo? Eu sou um cara que estou dentro da plataforma, eu já usava muito slide e tal, essas paradas, e aí eu conseguia dar minha aula, poxa, tipo uma aula de 1 hora durava 40 minutos. Por que durava 40 minutos? Porque não tinha ninguém me interrompendo. E quem era ninguém me interrompendo? Era o fato de ter que controlar situações de sala. Sim. Com um mês desse processo, eu comecei a sentir falta da presença dos alunos. E aí eu comecei a perceber que eu estava ficando com determinadas situações problemáticas. E aí eu tinha condições financeiras de tentar me isolar em um local. Viajei, fui trabalhar em um outro local. Aproveitei que eu tinha, que era por meio de internet. Eu tinha condições financeiras, não era todo mundo que tinha, mas eu tinha condições financeiras de pagar uma operadora tranquila que me permitisse ir para outro local. Sim. Só que o dinheiro vai acabando, né? Porque a pandemia ela não acabou. Justamente. E aí a gente vai ficando isolado naquele ponto, até que chega um momento em que o aluno realmente ele não existe. E aí a gente começa a perceber que a gente não tá legal. Porque a gente tentava tratar como se fosse assim, vou acordar, vou dar minha aula e vou embora. Né? E você percebia que as dinâmicas não mudavam. E sabe qual foi o boom? Não sei se vocês lembram, e aí isso é importante até para falar com vocês. Eu vi uma matéria hoje sobre o problema do celular, também é outra discussão. O problema do celular para crianças, né? Que se tem uma tentativa de se proibir celular para crianças até 16 anos, sim, principalmente as redes sociais. O que aconteceu durante a pandemia? Tava o momento das trends, né, e tal, blá blá blá. E aí teve uma trend que era filmar a reação do seu professor quando você abria a câmera. Não sei se você Eu lembro. Eu lembro disso. Eu chorei assim, de me soluçar. Eu chorei mesmo, assim, de segurar o notebook na mão e tal, e ficar fazendo um tour pela minha casa. Eles existem. Brincando, assim, pra poder fazer alguma coisa diferente. E vocês veem porque toda minha aula, meu bom dia era com aquela música Pão, Pão, Pão de Queijo.
Pam, de Toda queijo. minha aula eu tenho um caixa. A mãe de uma A mãe de uma criança. criança de 2 anos. Eu tenho um caixa bem grandão, né? Eu tenho um caixa bem grandão, então eu pegava meu caixa e botava de lado do meu notebook. A microfonia do meu notebook era muito boa. Orlando. Acordava Eu botava todo mundo, de né? lado e começava com o microfone do caixa, falando pelo caixa pra sair do O microfone. objetivo era esse, E era. acordar. Era tipo fazer com que tivesse uma dinâmica de abertura. Então, o início das minhas aulas era sempre muito tipo. Só que. Acabou Depois isso. começou a morgar. Começou a dar o assunto. E aí comecei a dar o assunto e ir embora. E aí quando rolou essa trend, eu chorei no dia e no outro dia eu já tava brigando. E aí foi o dia que eu acho que todo mundo ficou me achando chato. Porque eu comecei a brigar com eles, eu fiz. Porque aí eu descobri que era uma trend. Eu tenho rede social, eu tinha TikTok. Sim. E aí eu. Não era porque eles queriam. Tá, vocês só queriam aparecer assim como os outros. E não estudar. E era o fato de que vocês não tinham compreensão de valores emocionais. E a gente, professor, não tinha noção de que a gente tinha perdido ele. Uma responsabilidade E afetiva aí- com o professor de fazer isso, né? Exatamente. E aí a gente começa a discutir sobre algumas coisas. Lembra que a pandemia ela é feita de fases? E aí começa a ter a fase das discussões emocionais. Eu venho só A pra... terceira onda, né? Que aí começa a se falar só sobre isso, inclusive. Emoções e E aí qual é o sentimentos, problema? E a galera começa a misturar. Porque você começa a criar a perspectiva das pessoas que falam por falar sem ter base para a fala. E aí é quando a gente teve a terceirização do trabalho psicólogo, né? Por que a terceirização? Simplesmente qualquer pessoa que falasse bonitinho na rede social, Era que fosse lá psicólogo. dizer, gente, meditem, Vivam. façam isso. E não é assim que funciona. Não é assim, não é fácil assim não. Eu queria só botar um adendo, né, sobre essa questão de como foi para os professores de, nossa, vai ser muito legal uma aula online e tal. Eu acho que por essa visão do aluno também foi, né, que no início acho que todo mundo estava meio pensando de, nossa, 15 dias de férias, vai ser o momento do nosso ano. Eu quero lockdown 15 dias. Muito bom. E aí depois a gente começou a ter aula online. Nossa, que tecnológico, aula Não tem online. esse pré-15 dias aí, vocês não sabem como foi a reunião. Eu acho que em todas as escolas deve ter sido assim. A reunião tensa que foi dentro do componente profissional. De você juntar o professor o funcionário da limpeza para poder dizer que vai ter que encerrar e a perspectiva salarial de escola privada não existia porque a escola privada ela precisa pagar a gente, mas a escola privada precisa receber de alguém que faliu durante a pandemia. Entende? E ainda não tinha gerado nenhum tipo de assistencialismo governamental, blá blá blá, ainda ia criar aquela modalidade. Então, enquanto vocês estavam comemorando as férias, e justo, Sim, tá? até porque nem noção Ai, não tinha do noção que do que era. estava acontecendo, A gente né? tava tipo, Desespero. meu Deus, vamos ser todos demitidos. Sim. Foram 15 dias tensos, até que se cria, não é assim que E funciona. tem até aquele, Deve ter e tem sido até aquele uma negócio, estratégia. porque minha mãe que estava estudando não estava, né, lá no colégio perto da minha casa, e aí chegou um debate pra minha mãe que era assim, por que eu vou pagar a mensalidade todinha do colégio se meu filho não vai pro colégio? isso, né? Se ele vai ficar em casa, É. eu quero desconto. Aí começou o debate. discussão E eu sobre, não tava né? entendendo nada, pra mim era férias. Era férias e tava Chegava muito na de aula, boa. ligava meu celular, presente, acabou a aula pra mim. É, Era eu que nem. É sério, a visão do professor é de tristeza, mas a visão do aluno era que começou Era de muito bom. uma liberdade, era sério. O aluno não tinha aula, o aluno não precisava escutar o professor falando pra você parar de falar, que você não podia mais conversar, tirar uma onda. É até o Sendo ponto- que. Pode falar. Sendo que aí essa perspectiva, ela depois do tempo, quando você volta presencial, começa a mudar. Porque o professor vai dando o assunto do dia e você, oxi, como é Não que eu entendi puxo isso. isso? Isso vem da onde? Não entendi. Principalmente nas áreas de exatas, que aí é justamente essa perca da educação, porque o desfoco dos alunos também tem a questão da evasão escolar na escola pública, também não só na escola pública, como o Pedro falou, na escola privada também de bairro, a gente consegue ver. Então essa perca de ensino foi muito drástica, tanto para a educação. E aí tem a proposta que foi feita, que é o novo ensino médio, que foi a reforma da educação. Então, calma, tu quer falar e eu quero escutar a Janaína, porque eu É, preciso escutar a justamente Janaína. sobre o negócio do psicológico, Dos pontos que a né? gente saiu abrindo e aí vai ficar um monte de aresta aberta e ela vai sair se Não, mas lascando pra fechar. o que eu ia falar era justamente sobre também a parte psicológica, porque eu ia complementar com a fala que o senhor disse aí, que chega lá pra perceber que a pessoa fala com ar triste, porque pra qualquer professor que você perguntar,
O que é que te deixa mais triste, tipo assim, numa escola, hoje em dia mesmo, presencial? Com certeza ele vai dizer, pô, quando eu entro em sala e eu vejo que não tem uma pessoa interessada no que eu tô fazendo. Então eu tô vindo para um lugar onde as pessoas não estão interessadas no que eu tô ensinando. Não ligam. Posso usar esse momento como um recado? Aproveitando que tem meus Não, alunos aqui. Use, pode usar, pode usar. Então, gente, antes da pandemia, minhas aulas sempre foram desse jeito. Sabe as aulas que vocês têm hoje? Essas eram as minhas aulas quando eu comecei a trabalhar. Eu sou um cara novo, eu tenho só 10 anos vou fazer 10 anos agora de sala de aula. Mas eu vou fazer 10 anos de sala de aula tendo 29 anos apenas. Então eu tenho energia pra caramba, né? Não que o outro professor não tenha energia, tá? Quando eu falo que eu tenho muita energia, é porque eu tô naquela ideia do vigor do novo, né? Tipo, tudo pra mim é novo ainda. Até os besteiros que acontecem eu não sei lidar, porque eu sou recente no processo ainda. Eu não tenho a experiência ainda pra lidar com determinadas situações. Mas, porém, contudo, todavia, há uma diferença do fluxo de alunado do pré e pós-pandemia. Uma diferença da forma como vocês, inclusive, recebem determinadas broncas. Há uma diferença da forma como vocês respeitam determinadas construções. Há uma forma, inclusive, diferente de como vocês entendem a linha do interesse. Vocês se interessam muito fácil por uma aula. E hoje em dia, a gente... E sabe qual é o mais louco? Na discussão educacional, e aí isso eu lembro perfeitamente porque eu estava fazendo psicopedagogia justamente nessa época, e aí se tinha uma discussão que eu discordava muito, que era o fato de que o professor ele tinha que buscar alternativas de fazer com que esse aluno prestasse atenção. Ao invés de se entender que precisava se criar alternativas para achar qual foi o momento em que esse aluno parou de perder a atenção. Porque, por exemplo, e aí eu não estou falando de mim, mas eu não acho que uma aula minha, com um tom de voz gigantesco que eu tenho e uma movimentação louca que eu tenho em sala, faz alguém perder a atenção facilmente. Mas vai fazer perder a atenção facilmente porque não há interesse mais por esse tipo de assunto. Por quê? Porque vocês passaram por uma pandemia em que tudo era rápido. Tudo era rápido. E aí eu tenho até uma brincadeira muito grande com a plataforma TikTok, né? Que é o fato de que as aulas elas deixaram de ser longas e passaram a ser informações curtas. Então, quando eu ia explicar, por exemplo, sobre astronomia, que eu ia falar sobre o universo, e eu queria fazer com que a pessoa ela viajasse pelo tempo, ela... É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu ficava, sim, pô, mas a graça não é saber isso. A graça é tu viajar, é tu curtir essa situação. E aí a gente se perdeu no tempo, né? E aí é quando a gente pensa, pare pra pensar em vocês, em sala de aula. Quantas vezes vocês pareceram não estar lá? E aí... Pensem agora. E a gente até já conversou sobre isso, né? Na aula. E aí é a solidão da pessoa que não está só. Esse é um ponto legal. Porque a pessoa tá lá, ela não está só, mas ela tá solidão. Ela se sente só, né? Tá? E aí eu vou escutar a Janaína nessas coisas, que é pra eu não continuar criticando você. Que isso? Tá, desculpa. Eu acho que foi demais já. Não Tá bom, ofendemos né? muito a gente. Tá tranquilo, fica tranquilo. E diante de todas essas questões, né? Isso de estar em si mesmado, de ter que agora acessar suas emoções como antes você não acessava, porque antes você chegava, contava para um amigo, ou então fazia uma coisa, fazia outra, e aí você não tinha muito o acesso, né? Você não se debruçava tanto no olhar para si e ter que lidar com sua própria emoção. Aí a partir de agora a pandemia faz o quê? Convoca você para que você olhe para si. Para que você comece a se reconhecer e entender quando você ali está os divertidamente, né? Quando você está sentindo alegria, quando está sentindo tristeza, quando está sentindo raiva. E aí convida você a se observar. E uma grande dificuldade que eu percebo, trazendo um pouco da fala do professor, é as habilidades sociais, o quanto foi perdido tudo isso, né? Dentro desse todo esse processo de construção. Essa solidão, né? Esse sentimento de solitude, de estar ali sozinho, mesmo tendo tanta gente ao meu redor, eu não sabendo como eu me coloco, eu descobrindo as minhas emoções sem saber verbalizar o que eu estou sentindo, sem entender o que está acontecendo ali comigo, eu acabo, quando eu chego de volta para esse mundo de contato, eu não sei mais falar com o outro, eu não sei mais como é que eu apresento um trabalho, porque eu fico com vergonha, eu tenho crises de ansiedade, eu me sinto deslocado, eu acho que eu vou ser julgado, e por achar que eu vou ser julgado, eu acabo me isolando mais ainda, ou então fazendo comportamentos que de repente vão me ajudar a me incluir, e aí são comportamentos muitas vezes que são desrespeitosos, né? E aí entra em todo esse cenário das dificuldades desse desenvolvimento dessas habilidades sociais. E o quanto a adolescência hoje, porque as crianças da época da pandemia são pré-adolescentes hoje, e os pré-adolescentes, que eram vocês, a gente estava falando aqui, né? Vocês eram no 9º ano, então vocês eram pré-adolescentes, estavam entrando no ensino médio,
eram muito pequenininhos ainda para poder lidar com essa situação dessas emoções que estão chegando. E eu acho que vinha até com a expectativa de entrar no ensino médio. É. A gente vinha com aquela expectativa, Vai pô, ser. vamos Essa entrar no ensino transição médio, sem a não sei pandemia o já é quê. uma transição Já muito é. bruta, tá? Então, e aí fica na cabeça de, já foi... E, Eu acho que uma das piores, né? A transição É do porque nono gera pro muita primeiro ansiedade. ano. É, gera muito... Gera muita Meu Deus, ansiedade. eu tô entrando no ensino médio, agora lascou a minha vida. A pior é do quinto pro Agora eu sexto. sou grande. Mas Agora eu é sou uma grande, discussão. agora eu Não, tenho isso é responsabilidade, verdade, agora eu tem que fazer concordo não sei o quê. definitivamente com o Daniel. Não, acho que a pior é É realmente porque isso do mesmo. quinto pro sexto... Isso, a gente na para de maior- usar lápis e começa a usar caneta. Isso Ei, mata e qualquer pega, pessoa. pega, Vai chamar de Gente, tia. porque o Qualquer professor pessoa. só Não dá pode- Lança detalhe. uma enquete aí. E não Qual pode- é? Qual é o pior? Do quinto pro sexto ou do nono pro primeiro? Eu não posso chamar. Eu juro, tinha professor que entrava na sala e falava assim: não pode me chamar de tia, porque eu não sou sua tia. Eu não sou irmã da sua mãe. Acabou o mundo, acabou. Desculpa. Mas até uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque agora você tava falando e eu tava associando sobre isso, sobre essa questão da solidão. Que hoje em dia eu escuto muito de, no final do dia você vai chegar, vai estar sozinho, vai se sentir sozinho em casa. E eu pensei, será que tem alguma conexão? De, por exemplo, na pandemia, pelo menos em casa, às vezes você se sentia, às vezes não, né? Na maioria das vezes, você se sentia muito sozinho porque tinha você, a família que convive com você, que tá ali no seu dia a dia, mas tipo, cada um tava vivendo a sua realidade na maneira que podia, e aí você acaba se sentindo sozinha. E aí eu escuto muita gente hoje em dia falando, no final você pode viver o dia inteiro com muita gente, mas no final do dia você vai deitar e vai se sentir sozinho e não sei o quê. Ah, minha pergunta é se tem alguma conexão ou se sempre foi assim, Na sempre... verdade, essa questão de se sentir sozinho vai muito de como você lida com estar com você mesmo. Entende? Porque se você é uma pessoa que você tem um conhecimento sobre si mesmo, estar sozinho não necessariamente é ruim. Pode Realmente. ser muito bom, inclusive. Realmente. Você aproveitar a sua própria companhia pode ser muito bom, inclusive. Pode ser um momento onde você está sendo criativo, está produzindo coisas. Entende? Pode estar se observando, pode estar crescendo. Ô, Jana, e como é que foi a inclusão dos alunos neurodivergentes? Tipo, mesmo nessa pandemia, e assim, um ponto que eu vejo Atualmente também, muitas né? poucas pessoas falando, mas sobre essa transição, pô, de quando a gente saiu do online pra vir pro presencial, mas não é tipo de quando a gente tava em 2022 e 2024 agora não, porque agora tá mais tranquilo. Mas eu tô dizendo, quando a gente tinha que vir com a máscara e tinha vários potinhos de álcool em gel, e a gente chegava e diziam, olha, você não pode ficar abraçado com fulaninho e fulaninha, porque senão você pode ficar doente, viu? Fique distante, Todo as mundo cadeiras na distante. sala. Todo mundo Nossa. ali fisicamente, Isso. sem poder ninguém tocar em ninguém. E eu sei que já foi difícil pra gente. Agora, imagina pra essas pessoas que realmente têm um entendimento um pouco diferente de certa situação. Queria perguntar assim pra senhora mesmo, que a senhora é uma pessoa muito inteligente. Veja só, essa dificuldade, ela vem desde antes, na verdade, né? Com a pandemia, ela se potencializa, certo? Isso. E eu acho que ela vem na dificuldade também de como que os professores Eu ia passam perguntar essa isso. aula online, não só na parte do emocional, mas vem, assim como vem para vocês, vem também como um todo para eles, certo? Claro que, como cada caso é específico, a gente vai criando estratégias de tentar trazer para esses alunos neurodivergentes estruturas que possam explicar o que está acontecendo naquela vivência, naquela situação. Cada caso é um Então, caso. mas a gente pode usar de ferramentas mais concretas, porque normalmente, para alguns alunos neurodivergentes, a gente pode usar ferramentas como livros, ou coisas mais concretas, histórias, que possam ajudar nesse entendimento, certo? Essa questão da inclusão dos alunos neurodivergentes, dos alunos atípicos, ela é uma discussão até hoje, não é uma discussão só Da pandemia. É, Justamente. antiga. É tanto que até hoje em dia a gente discute realmente sobre isso no presencial também. É, não só, né? Então, é porque na pandemia, como eu tô dizendo, na pandemia a gente passou a usar o digital. E como vocês só tinham o digital como ponto de distração, vocês passaram a mergulhar tanto no digital que vocês passaram a potencializar determinadas informações que sempre existiram. Vou dar um exemplo bem básico, que há uma discussão geracional em cima disso. Poxa, mas quando eu era criança, quando eu era aluno, não tinha nenhum aluno assim na sala. Por que agora tem tantos? Gente, tinha. Talvez Toda a fosse gente só você, via. inclusive. O problema É é que que ninguém reparava. na época não se dava atenção. Por exemplo, com certeza a Janaína vai lembrar, ou eu vou lembrar, de algum colega na sala que ele era um colega que toda vez ele era chamado a atenção pelo professor, como se ele fosse uma pessoa mal comportada, como se ele fosse uma pessoa inconveniente.
Mas na verdade ele era só uma pessoa gritando ali, necessitando de alguma coisa, porque simplesmente ele não tinha nenhum apoio e ele não tinha nenhuma condição de entendimento sobre ele. Sim. Ou, por exemplo, aquele cara que era vou usar a palavra que vocês usam na escola, mas o cara que era burro. Mas era porque o cara simplesmente fazia uma prova em cima de um conhecimento que ele não tinha. Atingido, e aí não é que ele não tinha, que ele não tinha atingido, porque para ele o ensinamento estava um ensinamento dado como o chamado normal, né, que é uma palavra também totalmente errada. E aí esse cara, ele tinha totais dificuldades, e no final do ano ele passava, e aí eu percebo isso quando eu comecei a trabalhar, ele passava simplesmente porque naquela reunião pedagógica dos professores, ele só vai atingir aí, né? E aí tinha aquele carinha que tirou 5 anos todo e a gente passou ele. Justamente. Por quê? Porque ele só vai atingir até aí. Hoje não. Hoje a gente tem laudo, a gente tem uma descrição, a gente sabe avaliar o aluno. E não vou dizer sabe, eu vou dizer que a gente está aprendendo. A gente tá aprendendo. Porque ainda tem uma dificuldade muito ainda grande. tem muita coisa para aprender. Vai o né? recado. Se com qualidade isso, ainda, porque né? vai o recado para todos os meus amigos professores. Pode ficar com raiva de mim. Mas a gente tem uma dificuldade, inclusive, com as nomenclaturas. A gente tem dificuldade de chamar a prova adaptada de quando é adaptada. A gente tem dificuldade de dizer que o aluno é neuroatípico ou neurodivergente ao invés de chamar aluno de especial. Uma coisinha que eu aprendi durante os Jogos Pan-Americanos. Especial é aquela pessoa que te chama no domingo para comer pizza. Eu sou só um deficiente. Ponto. Foi uma frasezinha de uma para-atleta, eu me esqueci o nome dela, em que ela coloca simplesmente a situação, gente, eu não tenho capa, eu não vou. Simples. Mas sabe o que é? É porque é uma situação nova e aí isso gera medo. Gera medo. E aí De como você- falar, de como lidar, Será que eu né? vou estar? E aí Será que eu vou estar começa sendo a criar inconveniente? fantasia. E no lugar de você Usar ter o uma simples. abertura de diálogo, de entendimento, de Você se leitura fecha. e mergulhar nisso, nesse processo, entendendo que vai ter momentos que você vai conseguir dar conta, vai ter hoje que você vai errar e você vai aprender em cima Isso, desse sim. erro. Não, é aquela coisa, é melhor eu não fazer do que eu fazer errado. É melhor eu... É porque o você vai- meu impacto maior com os professores, com a educação, é porque a gente aprende para ensinar. Então, quando eu chamo alguém de especial, um aluno pode chamar o outro de especial. É justamente isso. O especial por especial, tipo, vou fazer uma prova para os especiais. Entende? Tipo, ou então usa alguma palavra. Isso ainda tem passa as outras como palavras. influência para os Passa alunos. como informação. Mas é porque é como se- entende? Sim. E aí esse é o Admirasse. ponto que a gente Eu vejo falhou Pedro, muito nesse processo, né? Quem que você influencia? Nesse processo de Mas retorno. é sério, porque tipo assim, Daniel tu falou tem um negócio aqui legal. Não, mas é sério. porque Momento sentimental. Tu tem uma atitude, por exemplo. Tu tem uma atitude, pelo amor de Deus, né? Tu tem uma Porque ele falou assim que eu atitude. admiro. Tipo, Não, é sério, tem uma cara atitude. aqui. Beleza, Pedro é um cara que eu admiro, vamos lá. Aí Pedro Tá tem... vendo? Não, 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 é, não, não. Não, Ele beleza. precisa. Não, beleza. Aí Pedro tem uma atitude lá, X, que não é uma atitude legal. Mas como foi Pedro que fez, eu vou lá e vou fazer igual. Porque eu achei que foi legal, entendeu? É. Não, mas a gente, professor, antes da internet, o principal influente era o professor. Com certeza. Depois da internet, ele não se tornou tão influente assim. Mas como o professor ele caiu dentro da internet, Continua então a sendo gente influente. continua sendo influente. Né? O principal blogueirinho do tempo sempre foi o professor que tinha que estar lá naquela sala e aí todo pirra já gostava, já achava massa e tal. Todo mundo vai lembrar do professor por exemplo, eu virei professor porque eu me espelhei em um ser humano que eu enxergava ele assim, tipo, ele é professor de geografia e tal. E aí ele era um cara tatuado, do cabelão, que falava de uma forma totalmente assim, tipo, dali, a aula hoje vai ser, não sei o que. Eu dizia, oxi, tem como ser assim, trabalhar aqui, massa, você é assim. Vou fazer isso. E aí virei professor de geografia, ponto. Que eu queria ser como todo qualquer menino médio, jogador de futebol. Mas aí acabei caindo nessa situação. Então a gente tem essa construção do espelho. Agora imagina hoje que o espelho é potencializado pelo uso do celular. Imagina hoje que o espelhamento foi potencializado por uma pandemia que te excluiu dos olhares mais abertos, te fez focar em determinadas situações, né? E aí é um ponto que a gente amplia demais a discussão, né? Inclusive a gente poderia... Inclusive a gente... né? Não, a gente tá se estendendo pelo tempo, né? A gente pode até... Ei, pô, só rapidinho. Né? Vai ser uma parte meio, não tem nada a ver, pode Né? do assunto. Mas eu tô achando muito massa que o nome do microfone é Tomate, velho. Aí eu tô desde Nem o vi. início aqui do programa Reparando pensando, nisso. velho, o nome do microfone é Tomate. Mas Yasmin, enfim... onde é que você comprou isso, Yasmin? Quinta-feira, tomate. Tem tudo a Eu ver vou com o chamar, tema. sempre que fala perguntar do Ei, microfone tomate. veio. Cadê o tomate? Tomate veio. Mas, gente, foi um papo Nossa, muito nossa. engrandecedor. Eu espero que vocês
sei lá, através da plataforma do Spotify, vocês conseguem deixar uns comentários lá. Sim. Ou no nosso YouTube, ou na página do Instagram. Pra poder, a gente vai tentar abrir aí um canal de debate sobre os efeitos da pandemia, né? E a gente testa esse diálogo aí. Qual é o nosso... Porque é algo muito grande, né? Qual é o nosso Instagram, Daniel? Nosso Instagram é _Alcicast, aí já tem onde decorar. E agora qual a hashtag de hoje, Daniel? Aí, Não, agora eu vou perguntar pra Gabriel. Porque né, tem uma coisa pra Daniel, vou perguntar pra Gabriel. Gabriel, qual a hashtag de hoje, Gabriel? Hashtag estude muito. Não é. É isso. Ele lançou. Não era essa, Foi mas vai ser. Hashtag estude muito. Agora, por último, agora eu tenho anotado, tá? Queria fazer os agradecimentos. Deixa eu ver, por favor. né? Tu fala uma, fala outra, que eu quero falar também. Vai. Eu não quero falar não, quando eu gosto de Vai, você. fala aí então. Tá. Eu vou falar os últimos que eu tenho na Primeiro edição pra queremos falar. agradecer aos nossos produtores, que estamos como João, Túlio e José. Como as pessoas, tá? Seu ridículo. Aí Não, tá me tem- reclamando comigo do jeito que eu tô Aqui, ó, falando. Agradecimento à divulgação, que é Júlia Beatriz e Júlia Santiago. Falou só porque queria falar o nome da namorada. Claro, né? Tem que falar Ele dela. pulou. Queremos agradecer aos escritores Emily, Teteu e Emanuel. Parte técnica, que é Iris e PH. Belíssimo. E Armin também. É participação E a especial. É participação especial Yasmin. sempre. Senhora Yasmin. Vocês não veem, Todo mas dia que ela tá a aqui, gente... ela é realmente Senhora Yasmin, senhora, claro. Ao design gráfico, que é Giovana, Yuri, Laila, João Freire. E é isso aí. Eu gosto que ela traz uma listinha, mas ela não lê a listinha, tá, gente? Não, é porque a listinha tem um nome no canto. E Felipe? E o último, e não menos importante, temos da administração, que é Renan, e composto por Lara, porque eu sou cunhado dela e eu nunca esqueço o nome dela. É isso aí. Diferente do namorado dela! É. O namorado dela esquece do nome dela. Gente, ele é o cunhado, ele é irmão do carinha. namorado, né? E aí? É o bigodão. Gente, bora lá, a gente vai encerrar aqui. A gente Por último, deixa também pra agradecer outro a vocês, momento. né? Que estão aqui conosco. Mas a gente tá aqui sempre. Mas isso é aí. agradecer, né? Ó, gente. Curte, comenta, compartilha. E é isso aí, porque vão excluir o vídeo. Estourou o tempo da gente. Beijo, gente! Tchau!